Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão do índice, dia 22 de julho. Abertura do índice. Vamos ver. Aqui, abriu onde? No tal do Cap Trap do que o Stormer sempre fala, né? Então, ele opera isso, eu não opero, mas só para título de curiosidade, né? O que ele faz? É o primeiro candle aqui, ó, foi 100% do primeiro candle. Ele opera nos 10 minutos, né? Então, nos 10 minutos ficou isso daqui. Perfeito? Eu não opero isso daqui. Estatisticamente, ele diz que tem uma boa margem de acerto. Eu não gosto de operar no início do mercado. A primeira hora, o que o mercado fez? Veio aqui no 100% e ficou consolidando. 9h55, 10 horas, candle das 10 horas, 10h05, fechou rompendo. Vamos ver, ó. A importância, a gente está nessa região, né? Fechou rompendo. Olha, até dá para falar que fechou, ó, só deu uma igniçãozinha aí, veio aqui embaixo, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a região do primeiro movimento bem definida, tá? E eu posso traçar um fibo aqui. Eu uso bastante essa questão do imã, tá? Ajuda bastante na mobilidade. Então, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, tá? Que ele veio, tentou perder aqui o 38.2, 1, 2, 3 vezes e não conseguiu. Tentou perder aqui horas. Olha lá, 10h25, 10h25, 10h30, 10h30, 10h35, 10h35, 10h40. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tem um fundo, tá? A gente tem um fundo que também é o quê? É o suporte do dia anterior, ó. É o suporte do final do dia anterior. Por isso que ele abriu e já foi embora. Então, ele veio testar esse suporte aqui. Perfeito? Então, uma eventual compra aqui, na verdade, a compra seria aqui, ó, no rompimento desse candle aqui, né, que na verdade ele deu a compra aqui, mas não fechou rompendo. E olha que interessante aqui, ó, isso daqui, ó, esse candle, essa barra elefante eu achei muito estranho. Por quê? Normalmente, quando vai fazer uma barra elefante de ignição, ele deu a entrada aqui, o certo ele faria o quê? Ele viria dar o stop. Ele viria pelo menos até aqui embaixo para pegar o stop do pessoal para dar continuidade, tá, pessoal? A gente tem que ficar muito atento a isso. E barra elefante, rompimento da máxima, compra. Tá? Então aqui a gente tem o primeiro movimento, tá? E eu traço o alvo do primeiro movimento, o qual faltou 70 pontos. Olha, é bastante ponto para não faltar no alvo, tá? Então, o que nos leva a crer? Talvez o primeiro movimento fosse essa região aqui, tá bom? Ou que ele estava trabalhando com... Pego daqui, que foi o fechamento. Posso pegar daqui, ó, que foi o fechamento. Esse alvo aqui, né? Embora eu trabalharia de uma forma diferente. Trabalharia com esse daqui, né? Com essa vela e nesse fechamento, nesse patamar, porque eu não consegui romper o primeiro alvo, tá? Então, assim, a gente vê que nem sempre a gente consegue acertar o 100%. Nem sempre a gente consegue acertar o 100%. Então, tá? Acontece. Esse aqui foi o primeiro movimento do dia, tá? É complicado. Eu achei feio esse movimento, tá? Achei muito feio.
Mas quem opera primeiro movimento, eu opero muito isso, tá? Esse dia, normalmente, ó, ele fez o primeiro movimento, qual que é a tendência? É que ele dê continuidade no movimento, tá? Por quê? Porque, ó, ele já fez, né? Aqui, na verdade, ele formou um pivô de alta. Também não foi no alvo, tá? Outro ponto importante veio, tá aqui no topo, tá? Ficou trabalhando onde? Ficou trabalhando, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos dentro deste candle, tá? E o que acontece em seguida? Em seguida, né, ele fez uma inversão e perdeu a região, tá? Perdeu a região, o que se espera? Que duplique a região, né? É exatamente onde ele foi reto, né? Estou fazendo aqui só para mostrar. Ó, aqui foi até onde ele veio reto. Perfeito? Lembrando que qual que é o candle de ignição? O candle de ignição foi esse, então eu vou deixar ele aqui. Tá? Candle de ignição, e aqui é um fundo importante. Tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um movimento interessante a partir da hora que ele perder esse candle e confirmar a perda dessa região, tá? Ele caiu, né? Topo, fundo, um topo aqui, uma média de 200, né? Abriu uma venda novamente, tá? Quando ele fez isso, a gente tem, ó, eu já poderia inferir que aqui, ó, aqui tinha o primeiro pivôzinho, né? Mas é um pivô nos 2 minutos, então não, a gente pode considerar, mas não é o pivô mandatório. Mas aqui ele formou o primeiro pivô de baixa. Tá? Posso até pegar a máxima se eu quiser, mas eu sou o conservador. Vamos pegar o candle que iniciou o movimento, tá? Eu sou esse conservador aqui. Então, pegou aqui, topo, fundo, topo, primeiro alvo, tá? Veio aqui, ficou consolidando e foi lá no alvo. Agora vamos explicar, vamos tentar entender o que aconteceu nessa região. Essa região é um problema. Por que ela é um problema? Porque quem entrou nessa reversão aqui, entrou errado? Não, não entrou errado. Veio, perdeu o candle, né? Perdeu o candle, fez um pullback com volume, olha lá, volume, sem volume, sem volume, entrou volume, tá? Veio, né? Deu 400 pontos, voltou tudo, né? Voltou onde? Agora eu vou tirar aqui, tá? Qual que é o candle que confirmou? Que confirmou o pivô. Então vamos entender por que ele parou aqui, né? Por que ele parou exatamente aqui? Bom, primeiro é o fundo do dia, né? Segundo, ele armou o pivô, certo? Este aqui foi o candle que literalmente confirmou ele. Onde é que ele foi? Topo. Tá sem o imã? Deixa eu puxar aqui. Isso é importante para a gente entender como o mercado trabalha. Topo, fundo, né? Deixa eu deletar esse daqui que está atrapalhando. Lá, 100% do espelhamento. Tá? Ele veio aqui e depois veio fazer o pullback. Então isso daqui, ó, uma sacanagemzinha do mercado, ele faz com muita frequência, principalmente quando a gente tem... Deixa eu tirar o imã.
Principalmente quando a gente tem, olha lá, divergência entre as médias. Quando a gente tem as médias flexionando, olha lá. Então ela testou uma vez a média de 20. Depois veio fazer o quê? Testou de novo. E quanto tempo ela passou testando? Então ele fez o back aqui, né? Retomando, né? O back aqui do pivô, né? E depois, e também literalmente onde? Aqui, ó, para confirmar, ó. Por quê? Porque quem gastou energia formando essa barra vai pensar o quê? Poxa, passou por ela, vamos voltar para testar, né? O mercado é uma são sucessivos testes e retestes, tá? Então, ó, para quem opera também isso daqui, ó, espelhamento, ó, porque, poxa, isso daqui foi uma barra muito importante. Quando tu olha para o gráfico, qual que é a barra que mais chama atenção? É essa barra. Então, quando ela é perdida, ó lá, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Também dá para operar dessa forma, tá? Então, e a gente tinha o fundo, a gente perdeu o fundo, tá? Perdeu o fundo nesse candle, olha lá, ele rompeu. Aqui tem uma mega sacanagem do mercado. Mas uma mega sacanagem. Uma mega sacanagem mesmo. Por quê? Quem que rompeu? Quem que rompeu? Eu vou tirar os suportes, tá? Que estão atrapalhando. Vou deixar como umas linhas. Acho que talvez se fica um pouco melhor. Aqui mais ou menos esse fechamento, né? Quem que rompeu foi esse candle aqui. Tá. Perdão. Quem rompeu foi este candle. Tá. Agora vamos entender um pouco. Tá? Vamos entender o que se passa dentro desse candle. Ele confirmou o pivô de baixa, foi 100% de espelhamento, voltou, né? Fechou fora do candle, né? Tem cara aqui que já entrou comprado, pivô de alta, reversão, tá? E próximo candle, ele foi lá, só violou e já fechou dentro, tá? Ou seja, a partir do momento que ele rompeu fora aqui, ó, o stop de cutucada, ele já tá aqui, ó, né? O próximo candle, ele foi lá fazer mais um testezinho e voltou, tá? E voltou onde? Fechando dentro desse candle. Então, esse candle aqui, ó, ele não foi perdido, tá? Ele não foi perdido. E se a gente for observar, ó, ficou trabalhando dentro dele, veio testar novamente, 1, 2, 3 testes, reversão, lá, perdeu só por um tiquinho, né? E finalmente perdeu mesmo, tá? Então vamos lá. Entrada de... É muito fácil falar, olhar agora e falar, entrada de venda. Onde é que teve entrada de venda? Teve uma entrada de venda aqui, tá? Com um stop aqui, tá? Teve entrada de venda aqui? Não, aqui não teve, tá? Teve uma entrada de venda neste candle de reversão, tá? E para quem gosta de esperar confirmação aqui, em ambos os casos, o stop estava onde? O stop estava aqui em cima. E é muito importante a gente entender a situação do candle que rompeu, se voltou, fechou dentro. Então, por exemplo, dificilmente eu faria a venda aqui, nesse candle de reversão, tá? Por quê? Qual que é a minha leitura? Não enxergando nada para frente. Tá trabalhando dentro dele, tem o pivô, rompeu o candle que perdeu, então qual que é a minha expectativa nessa hora, né? A expectativa é que ele venha pelo menos até aqui, nessa cabecinha aqui, para fazer o teste, tá?
E aqui, ó, né, ele rompeu, veio aqui, eu pensou, opa, pullbackzinho do candle que foi perdido, então se rompe para cima, ele vai lá em cima mesmo, tá? Então fechou dentro, então aqui para mim teria uma venda com stop onde? Com stop aqui, tá? Veio, passou um calorzinho, veio testar de novo, candle de reversão, quem não vendeu em lugar nenhum, teve mais uma oportunidade aqui, só que teve que ter o quê? Paciência, tá? E finalmente, olha lá, aqui, ele perdeu a região, vamos lá, perdeu a região, isso aqui é um volume de rompimento? Não, né? Olha lá, perdeu a região, aqui é uma sacanagem do mercado, ó, perdeu, né? Aqui teve uma venda com stop onde? O stop aqui. O que o mercado foi fazer? Foi lá fazer mais um cutuque e perdeu com volume. Perda com volume é o melhor evento, né? Ele veio até onde? Olha que interessante. Onde é que ele veio fazer o pullback dele? Veio até aqui, veio, tá? E foi no alvo, tá? Então, assim, se a gente for ver todo esse movimento aqui, eu vou deixar ele aqui, tá? Excluir essas linhas, mas vou deixar ali, vou deixar de uma forma melhor. Qual forma que é? Essa forma aqui. Deixa só esse daqui, tá? E daqui opera isso aqui também, né? Se eu botar 200%, estou demorando mais hoje, tá? Ó, foi exatamente lá no alvo, tá bom? Mas como a gente estava trabalhando com um pivô, né? E o pivô do dia, ele tem todo o tempo dele, ele foi cravado no alvo de 100%. Então aqui a gente teve operaçãozinha aqui de 1.000 pontos em 2 horas, né? 700 pontos em 1h30, ou 600 pontos em 50 minutos. Mas, ó, quem vendeu aqui foi estopado. Se o cara usa stop de cutucada, ele não foi estopado. Mas, vamos lá, ficou segurando a operação por 2 horas, né? O famoso tô rico, tô pobre, né? Então, foi isso esse dia, tá? Eu vou apagar aqui o Fibo, mas eu tô explicando no detalhe tudo o que aconteceu aqui, daqui, para explicar que o mercado, ele fala o que vai acontecer, né? Olha lá. Ele fala o que vai acontecer, né? Ele fala o que vai acontecer, então tá aqui. E agora, uma pergunta que eu acho muito inteligente é: poxa, mas por que eu considerei esse pivô aqui e por que eu não considerei esse pivôzão? Isso aqui é um pivôzão, olha lá, ó, pivôzão, né? Por que eu não considerei esse pivôzão? Bom, ele também foi no alvo do pivôzão, né? Só que eu trabalho sempre de maneira conservadora, né? Para mim, o primeiro pivô que apareceu. Se continuasse a cair outra, olha lá. Começou a ter divergência de novo, né? Divergência de novo, onde ainda? Em cima da média de 400, que é a média de 200 nos 15 minutos. Isso, né? Então, outro ponto importante seria a gente estudar os ciclos, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 candles
para ter reversão. 1, 2, 3, 4, 5 candles para ter reversão. Teve reversão. 1, 2, 3, 4, 5 candles começou a reversão. 1, 2, 3, 4, 5 candles começou a ter reversão. Então, quem operou isso aqui nos 30 minutos ficou tranquilo, né? E os maiores drawdowns do mercado foram como? 1, 2, 3 candles, 1, 2, 3 candles, né? 1, 2, 3 candles, 1, 2, 3 candles, né? 1, 2, 3 candles, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma boa noção do que acontece no mercado, para a gente conseguir interpretar corretamente. E é por isso que se fala muito, né? Poxa, se você está operando esse pivô, tu está operando esse pivô, se está operando essa barra, tu está operando essa barra. Só que é aquilo, né? Todos os caminhos levam a Roma. Lembra, né? Todos os caminhos levam para esse alvo. Seja esse espelhamento, né? Seja esse espelhamento aqui com aquele de 200 que dava aqui, seja, né, aqui, ou seja, agora já ficou zoado o gráfico, né, ninguém enxerga nada, ou seja, aqui, lá, quantos alvos a gente tinha nessa região? Vários. Então o índice ele passou o dia inteiro, né, passou aqui do meio-dia até as 2 da tarde construindo esse alvo. Então, por que ele não vai lá? Ele vai lá. Só que antes disso, ele vai lá mexer com o nosso psicológico, tá? E uma coisa que eu achei feio desse dia, mas muito feio, é isso daqui, tá? Ah, um ponto importante, né? Por que isso daqui também não era um rompimento? Olha lá o fundo do dia. Do dia, né, ó, não perdeu o candle, mas não perdeu o fundo do dia, tá? E quando ele começou de muita fresqueira, ele precisou de volume, tá? E uma vez que ele perdeu o fundo do dia, tá? Só para continuar exemplificando, não foi, né? Vamos ver aqui, mais fácil usar a ferramenta de projeção. Foi reto no primeiro alvo e tinha um pouquinho mais para baixo, tá? Então é isso. Só que o que eu não gostei desse dia? Começou em alta, né? Depois fez uma linha aqui, né? E depois perdeu. Depois ele fez o quê? Fez isso, ó. Né? Se fosse uma divergência, não, esse padrão não é um padrão muito bom de operar. Um forte abraço a todos e muito obrigado.